Caro leitor, sinto muito dizer que o livro que você tem nas mãos é bastante desagradável. Conta a infeliz história de três crianças muito sem sorte. Apesar de encantadores e inteligentes, os irmãos Baudelaire levam uma vida esmagada por aflições e infortúnios. Logo no primeiro capítulo, as crianças estão na praia e recebem uma trágica notícia. A infelicidade segue os seus passos como se eles fossem imãs que atraíssem desgraças. Neste pequeno volume, os três jovens têm que lidar com um repulsivo vilão dominado pela cobiça, com roupas que pinicam o corpo, um incêndio calamitoso, um plano para roubar a fortuna deles e mingau frio servido como café da manhã. É meu triste dever pôr no papel essas histórias lamentáveis, mas não há nada que impeça de largar o livro imediatamente e sair para outra leitura sobre coisas alegres, se é isso que você prefere. Respeitosamente, Lemony Snicket. Na classificação das pessoas mais infelizes do mundo, e você sabe que elas não são poucas, os irmãos Baudelaire ocupam sem dúvida o primeiro lugar. Eles viveram mais coisas horríveis que qualquer pessoa, mas quem são esses desafortunados? Violet Baudelaire tem 14 anos e é uma das maiores inventoras de seu tempo. As engrenagens e alavancas de seu cérebro funcionam a todo vapor. Klaus Baudelaire, o irmão do meio, usa óculos, o que pode dar a impressão de que seja amante dos livros. Impressão absolutamente correta. Ele emprega todo o seu conhecimento em decifrar os planos do perverso Conde Olaf. Sunny Baudelaire, a mais nova dos três, é ainda um bebê. Seus 4 afiados dentes entram em ação na primeira oportunidade. E este é o arqui-inimigo dos irmãos Baudelaire, o Conde Olaf. Homem revoltante, gosmento, pérfido. Sobre ele, é melhor dizer o menos possível. Eu, Lemony Snicket, nasci antes de você e provavelmente morrerei antes de você. Nasci numa pequena vila que hoje está submersa. Um povoado aparentemente pacato, mas cercado de segredos. Hoje vivo na cidade para escrever essas desventuras dos irmãos Baudelaire. Fui obrigado a conhecer a fundo as artimanhas de vilões como Conde Olaf. Passei anos mergulhando no mundo do crime, não dos crimes reais, é claro. Minha formação é estritamente teórica. Veja mais informações no meu site www.lemonsnicket.com. Capítulo 1. Se vocês se interessam por histórias felizes com um final feliz, é melhor ler algum outro livro. Vou avisando porque este é um livro que não tem de jeito nenhum um final feliz, como também não tem de jeito nenhum um começo feliz e em que os acontecimentos felizes no miolo da história são pouquíssimos. E isso porque momentos felizes não são o que mais encontram na vida dos três jovens de Baudelaire, cuja história que está aqui contada. Violet, Klaus e Sunny Baudelaire eram crianças inteligentes, encantadoras e desembaraçadas, com feições bonitas, mas com uma falta de sorte fora do comum, que atraía toda espécie de infortúnio, sofrimento e desespero. Lamento ter que dizer isso a vocês, mas o enredo é assim. Fazer o quê? A infelicidade deles começou certo dia na Praia de Sal. Os três Baudelaire filhos moravam com seus pais numa enorme mansão no centro de uma cidade muito movimentada e muito poluída. E vez por outra os pais permitiam que pegassem sozinhos um bonde um tanto precário. A palavra precário, que vocês provavelmente conhecem, está sendo usada aqui com o sentido de inseguro. Voltassem até a praia, a fim de passarem o dia como se estivessem em férias, contando que voltasse antes da hora do jantar. Nessa manhã de que estamos falando, o dia se mostrava cinzento e nublado, o que não importava nem um pouco aos jovens Baudelaire. Quando fazia sol e calor, a praia de Sal se enchia de turistas, e era impossível encontrar um bom lugar para estender a esteira. Nos dias cinzentos e nublados, os Baudelaire tinham a praia à sua disposição para fazer o que bem entendessem. Violet Baudelaire, a mais velha dos três, gostava de atirar pedras bem longe para vê-las deslizar na superfície do mar antes de afundarem. Como a maioria dos jovens de 14 anos, era destra, ou seja,
estava acostumada a usar a mão direita, ao contrário dos canhotos, de modo que as pedras deslizavam mais tempo e avançavam mais longe nas águas turvas quando a mão com que arremessava era a direita e não a esquerda. Enquanto atirava pedras, tinha os olhos postos no horizonte e o pensamento absorvido numa invenção que desejava montar. Quem conhecesse bem Violet logo perceberia que ela estava firmemente concentrada em suas reflexões, porque havia amarrado os cabelos com uma fita para afastá-los dos olhos. Violet tinha uma forte inclinação para inventar e montar aparelhos estranhos. Por isso seu cérebro volta e meia se via tomado por imagens de roldanas, alavancas e engrenagens. E ela fazia questão nessas horas de não ser distraída por algo tão banal como cabelos. Nessa manhã, ela estava pensando em como construir um aparelho que permitisse recuperar as pedras depois de serem atiradas no mar. Klaus Baudelaire, o irmão do meio e o único menino, gostava de examinar os seres minúsculos que pulavam nas piscininhas formadas à beira d'água. Klaus tinha um pouco mais de 12 anos e usava óculos, o que lhe dava um ar de inteligente. E ele era inteligente. Os Baudelaire pais possuíam uma enorme biblioteca em sua mansão, numa sala com milhares de livros sobre todos os assuntos inimagináveis. Aos 12 anos, é claro que Klaus não poderia ter lido todos os livros da biblioteca dos Baudelaire, mas lera uma porção deles. E era impressionante como retinha na memória a quantidade de informações assim obtidas. Sabia distinguir perfeitamente o alligator, crocodilo do Mississippi, dos crocodilos de outras partes do mundo. Sabia o nome de quem matou Júlio César e sabia milhões de coisas sobre as esquivas criaturinhas de beira-mar encontradas na Praia de Sal, que atraíam naquele momento sua atenção. Sunny Baudelaire, a mais nova da trinca, gostava de morder coisas. Era ainda um bebê e muito pequena para a idade, pouco maior que uma bota. A pouca altura era compensada, no entanto, pelos seus 4 dentes bem afiados. Sunny estava numa idade em que a maior parte do tempo a criança fala por uma série de gritos ininteligíveis, a não ser quando ela usava as poucas palavras de verdade que constavam de seu vocabulário, como mamã, mamá e dá. A maioria das pessoas tinha dificuldade para entender o que Sunny estava dizendo. Por exemplo, nessa manhã, ela disse gar muitas e muitas vezes, o que provavelmente era para se estender como: vejam só essa figura misteriosa surgindo do nevoeiro. De fato, ao longe, em meio à névoa que pairava sobre o recorte da praia de Sal, podia-se ver um vulto alto que caminhava na direção dos Baudelaire filhos. Sunny já vinha olhando e gritando para o vulto havia algum tempo, quando Klaus ergueu os olhos acima do caranguejo que examinava e também notou a figura. Voltou-se para Violet e a puxou pelo braço, tirando-a de seus pensamentos de inventora. Veja, disse Klaus, e apontou para o vulto. Como este estivesse chegando mais perto, as crianças puderam enxergar alguns detalhes. Tinha tamanho mais ou menos de um adulto, a não ser pela cabeça, que era desproporcionadamente alta e meio quadrada. O que você acha que pode ser? Perguntou Violet. Não sei, disse Klaus, e com olhos semicerrados acompanhou disfarçadamente a aproximação da criatura. Mas parece que está vindo na nossa direção. Estamos sozinhos na praia, disse Violet, um pouco nervosa. Não há ninguém mais de quem possa estar querendo se aproximar. Sentiu em sua mão esquerda o contato da pedra lisa ali alinhada, que pretendera atirar e fazer deslizar nas águas o mais longe possível. Teve o ímpeto de atirar a pedra na criatura, tão assustadora esta lhe parecia. É só a aparência que é assustadora, disse Klaus, como se estivesse lendo os pensamentos da irmã. Por causa desse nevoeiro todo. Verdade. Quando a figura chegou onde estavam, as crianças viram com alívio que não era ninguém que lhes causasse medo, e sim uma pessoa que eles conheciam, o Sr. Paul. O Sr. Paul era um amigo do Sr. e da Sra. Baudelaire, que crianças haviam encontrado em muitos jantares festivos.
Uma das coisas que Violet, Klaus e Sunny realmente apreciavam em seus pais era que não excluíam os filhos quando recebiam para jantar, deixando que eles sentassem à mesa como os adultos e participassem das conversas, contanto que ajudassem depois a tirar os pratos e travessas. Os meninos se lembravam do Sr. Paul porque ele estava sempre resfriado e constantemente se desculpava de se retirar da mesa a fim de ter um acesso de tosse na sala ao lado. O Sr. Paul tirou a cartola que havia feito sua cabeça exageradamente alta e quadrada em meio à névoa e por um momento ficou parado diante deles. Tossindo com um estrondo dentro de um lenço branco, Violet e Klaus avançaram para lhe estender a mão e cumprimentá-lo. Como vai, senhor? Disse Violet. Como vai, senhor? Disse Klaus. Oh, má! Disse Sunny. Vou bem, obrigado, disse o Sr. Paul, mas parecia muito triste. Por alguns instantes ninguém disse nada, e os meninos ficaram imaginando o que o Sr. Paul poderia estar fazendo na Praia de Sal, quando deveria estar no banco, no centro da cidade onde trabalhava. Não estava com roupas de ir à praia. Está um dia lindo, disse Violet, finalmente puxando a conversa. Sunny fez um barulho que soava como a voz de uma ave enfurecida, e Klaus a pegou no colo. Sim, está um lindo dia, disse o Sr. Paul, com um ar meio distraído, olhando para a praia vazia. Lamento, mas tenho mais notícias para vocês, crianças. Os 3 irmãos Baudelaire olharam para ele. Violet, um pouco envergonhada, sentiu o contato da pedra em sua mão esquerda e deu graças a Deus por não ter atirado no Sr. Paul. Seus pais, disse Sr. Paul, faleceram num terrível incêndio. Os meninos não disseram nada. Eles faleceram, disse Sr. Paul, num incêndio que destruiu a casa toda. Lamento muito, muitíssimo, ter que contar isso para vocês, meus queridos. Violet desviou os olhos que estavam fixos no Sr. Paul e os deslocou para longe, no mar. O Sr. Paul nunca antes havia chamado os Baudelaire filhos de meus queridos. Ela entendeu as palavras que ele estava dizendo, mas achou que deveria ser brincadeira. Uma horrível brincadeira que ele resolvera fazer com ela, o irmão e a irmã. Faleceram, disse o Sr. Paul. Significa mortos. Que foram mortos. Nós sabemos o que significa a palavra faleceram, disse Klaus com irritação. Com efeito, ele sabia o que a palavra faleceram significava, mas continuava tendo dificuldade para entender exatamente o que o Sr. Paul tinha dito. A impressão que teve foi que Sr. Paul de algum modo havia se expressado mal. Os bombeiros vieram, é claro, disse Sr. Paul, mas chegaram tarde demais. A casa inteira foi devorada pelo fogo, não sobrou nada. Klaus viu na imaginação todos os livros da biblioteca pegando fogo. Agora nunca mais poderia lê-los todos. O Sr. Paul tossiu várias vezes no seu lenço antes de prosseguir. Foi mandado com o objetivo de vir buscá-los aqui e levá-los para minha casa, onde vocês ficarão algum tempo enquanto estudamos a situação. Sou o executor testamentário da herança de seus pais. Isso significa que estarei lidando com a enorme fortuna deles e resolvendo para onde vocês vão. Quando Violet atingir a maioridade, a fortuna será de vocês, mas até que isso aconteça, os bens estarão sob os cuidados do banco. Quando ele disse a palavra executor, Violet entendeu que o Sr. Paul era carrasco, que chegava para decidir sobre o seu futuro e de seus irmãos. Simplesmente veio andando pela praia em sua direção e mudou a vida deles para sempre. Venham comigo, disse o Sr. Paul. Estendeu sua mão para pegá-la. Violet teve que jogar fora a pedra que estava segurando. Klaus pegou a outra mão de Violet, Sunny pegou a outra mão de Klaus, e desse modo os 3 Baudelaire filhos, agora Baudelaire órfãos, foram retirados da praia e da vida que levavam antes.